Primeiramente, se deve dizer que o conceito de anjo da morte não existe na Bíblia, e que este conceito está em várias religiões. Embora os detalhes variem, a crença principal é que um ser vem a uma pessoa no momento da morte, seja causando a morte ou simplesmente observando-a, com o propósito de levar essa alma para a morada dos mortos. E quando várias pessoas morrem, no caso, uma no Japão e outra no Brasil, por exemplo, esse suposto anjo seria onipresente. Outra contradição da Kabbalah: onipresente é só o eterno. Este conceito do anjo da morte não é ensinado na Bíblia. Em nenhum lugar a Bíblia ensina que haja um anjo especial encarregado da morte ou que esteja presente sempre que uma pessoa morre. Segundo Reis 19 verso 35, descreve um anjo colocando à morte 185.000 assírios que invadiram Israel. Alguns também interpretam Êxodo capítulo 12, o qual descreve a morte dos primogênitos do Egito, como o trabalho de um anjo. Embora isso seja possível, a Bíblia em nenhum lugar atribui a morte dos primogênitos a um anjo, pois no hebraico está escrito que foi o Eterno que causou essa morte. Seja qual for o caso, embora a Bíblia descreva anjos causando a morte sob o comando do Eterno, a Escritura nunca ensina que exista um anjo específico da morte. Deus, e somente Deus, é soberano sobre o momento da nossa morte. Nenhum anjo ou demônio pode de qualquer forma causar a nossa morte. E além de tudo, se uma pessoa muda de nome, ela continua sendo a mesma alma. Que história é essa, que mudando de nome, um ser espiritual vai pensar que você é outra pessoa? Outro conceito contraditório. É fato que Elias, não conheceu a morte, pois o Eterno transladou-o vivo. Mas o problema está em dizer que o mesmo ser esteja sentado numa cadeira e vendo todas as circuncisões. O mesmo contexto surreal da ideia anteriormente passada. Se rolar uma circuncisão em Israel e outra simultaneamente nos Estados Unidos, e agora? Ele também é onipresente. Coisas assim que só a Kabbalah tenta explicar em seu mar de contradições.
Sugar sangue da circuncisão? Não é proibido pela Torá ingerir sangue? Tem muita coisa errada por aí. Assumido no texto, assimilação com outras religiões. Eles de fato gostam de superstições. Preferem não viver algo dado a eles literal. Superstição é algo não conectado com Deus, porque ele é separado da criação. Mas é Tov significa boa sorte, e tem conotação com astrologia. Infelizmente essa religião se corrompeu e que os dias de Mashiach seja em breve. Primeiramente a prática incorreta de bibliomancia, que é a prática de adivinhação através da Bíblia, e também o lance ecumênico chegando de mansinho. Para melhor compreensão, lerei as primeiras linhas deste texto, que não ficaram muito nítidas. Segue tradição judaica que nenhum pecador judeu é punido com mais de 1 ano no Guerrinom, espécie de purgatório na visão de alguns judeus. Continuando. De modo que, se os filhos de alguém que tenha falecido disserem o Kadish durante o ano inteiro, isso levaria as pessoas a pensarem que o genitor morto devia ter sido um grande pecador. Agora, deixo o restante da leitura para vocês. O próprio autor do livro, que por sinal é judeu, diz que este conceito apresentado não passa de uma lenda. Outra lenda judaica, não encontrada nas escrituras, mas sim na Kabbalah. Portanto, aplica-te a pôr em prática tudo o que eu te ordeno. Nada acrescentarás e nada tirarás da Torá. Deuteronômio 12, verso 32. Canção dedicada a um homem? Que estranho.
não são os mesmos que dizem e ensinam que só se deve reverenciar ao Eterno, como de fato está nas Escrituras. O Eterno dos Exércitos é que deveis santificar, e somente a Ele deveis reverenciar, pois Ele é vossa força. Isaías 18 verso 13. E mais abaixo vemos no texto, novamente a alusão ao que foi visto em nosso vídeo anteriormente, a rainha, ou noiva, Shabat, onde transformam um dia santo em uma parte feminina do Deus deles, a Shekhinah. O que o escritor do livro não disse, é que para os cabalistas, quando a alma sai do corpo, quando dormimos, ela retorna ao corpo, ao acordarmos, com esses espíritos maus, mas não vêm como sujeira, ou micróbios e fungos, mas sim seres malignos mesmo, que ficam alojados principalmente nas unhas. E é por isso que muitos dos judeus fazem a lavagem ritualística das mãos. O sentido em que o escrito disse é o correto, por higiene, e também por fazer um serviço ao Eterno de forma santificada, assim como os sacerdotes lavavam as mãos e os pés na bacia de bronze, antes de entrar na tenda da congregação no Mishkan, tabernáculo. Mas sempre tentam mistificar as coisas, os cabalistas, criando lendas que são misturadas com outras religiões. Como no final do texto, o autor citou que de fato aconteceu com essa religião, que os costumes e tradições humanas deles inferiorizaram a Torá, ou sendo mais radical como o autor do livro citou, abolindo a Torá. Novamente, canções dirigidas a um homem. Avodazara ou não? A deusa rainha. Que rainha? Sei. Essa prática de capará
criou uma certa controvérsia entre os estudiosos rabínicos. O Rambam, também conhecido como Narmanides, que viveu de 1195 a 1270 da Era Comum, criticou-o como uma prática supersticiosa e pagã dos Amoritas, um dos povos pagãos vizinhos a Israel. Mais tarde, o rabino Yosef Ficaro, nascido em 1488 e falecido em 1575 da Era Comum, também criticou a prática no Shulchan Aruch, Código da Lei Judaica. E como sabemos, sacrifícios sem o templo não têm aval do Criador. Isso constitui Avodah Zará, culto estranho, constituindo pecado grave. Agora, imagine, se é um costume isto ocorrer, então são milhares de casas que é praticado isto. Então, como estes supostos convidados estariam em todos estes lugares ao mesmo tempo? Seriam eles onipresentes? Lamentável este equívoco. Novamente, o suposto convidado, dessa vez, neste costume, é Elias, o profeta. Como se ele pudesse estar em todos esses lares ao mesmo tempo. Vixe, será que o judaísmo também dá um gole para o santo? Incrível como os cabalistas têm força entre a maioria dos judeus. Até uma festa especial, dedicada a um homem é feita. Isso não seria idolatria? Parece o catolicismo com talit. Além de dançarem em volta do túmulo de um morto. Necromantes. No final do texto, o autor diz que é fácil ficar chiquer, bêbado, em hebraico. Horas, mas não seria algo proibido pela Torá. A embriaguez. É lícito o consumo de álcool, mas a embriaguez não. É.
O ser vivo é uma espécie de peão. Jogar peão não tem nada demais, muito pelo contrário. Mas jogar o peão neste conceito é o mesmo que prática de adivinhação. Se estudarmos a história do peão, segundo historiadores, a dúvida fica sobre sua origem fica entre Egito, Índia ou Babilônia, mas os historiadores são unânimes em dizer que o peão era jogado como instrumento de adivinhação. Jogava-se o peão para prever o futuro. Saber, por exemplo, se a colheita seria proveitosa ou se uma guerra estava próxima de acontecer. Assim diz o Eterno, no Sefer Vaikra, conhecido como Levítico, não andareis segundo os costumes das nações. Precisa de dizer alguma coisa? Não adianta mascarar, meu amigo. É a mesma coisa que a Igreja Católica. Se não é acendido velas para imagens, é acendido velas para mortos. Peregrinação no túmulo. Isso é idolatria e necromancia. Uai, homem solteiro é pecador? O que vocês me dizem do profeta Jeremias então? Não existiu nenhum solteiro justo. Yeshua, Mashiach, era solteiro. E agora? Não existem também relatos de alguns profetas das escrituras serem casados, como no caso de Elias, Eliseu, Daniel, Jonas. Não se pode generalizar as coisas assim. No próprio livro que estamos expondo, chamado Judaísmo Vivo, entra em contradição consigo mesmo, se autorrefutando. Irei ler novamente uma parte que saiu desfocada do texto, no livro, O Judaísmo Vivo. Eles estavam falando na página anterior, da alma que pode se reencarnar em um animal ou em uma planta. Segue agora, trecho do texto que saiu ilegível na foto, de um animal ou de uma planta. Não é necessariamente como castigo que o Gilgul ocorre, mas com frequência alguma boa ação que a alma foi incapaz de realizar enquanto estava na Terra é completada na reencarnação.
dessa alma em outro corpo. Agora o restante da leitura é por sua conta. O conceito de Dibuk, ou uma alma de uma pessoa que morreu entrar no corpo de outra pessoa, não é de maneira alguma bíblico, e como o autor do livro disse claramente, que este é um conceito de outras religiões. Ele assume a assimilação no final do texto. Novamente, se nota outra contradição. O autor fala primeiramente que a alma humana não seja um pedaço de Deus. Mas no final do texto ele já diz que esta alma seja parte, ou que faça parte, do divino. Algo que constitui panteísmo. Bastante inconsistências nestes ensinamentos, que quem acredita nisso é só quem quer. O conceito abordado de unificação de mundos superiores e inferiores é de origem da alquimia, com o axioma tão famoso, o que é em cima será embaixo. E na parte final da página é dito que a Kabbalah é uma aglomeração ou mistura de diversos ensinamentos e filosofias. Nota-se explicitamente sincretismo religioso e filosófico. Eles dizem isto para falar que tudo é Deus, o famoso panteísmo, o até monismo, que tudo é divino, e em tudo tem Deus. Até mesmo numa barata, ou num pedaço de folha. Poxa, nas escrituras não dizem que Deus criou as coisas através de sua palavra, porque eles tentam forjar este paganismo. Tudo que Deus criou de fato era bom. Conforme Gênesis capítulo 1, verso 31, quando ele, no sexto dia, fez as últimas coisas que faltavam para concluir a criação, e o sétimo dia santificou,
porque a partir deste momento essa grande obra do Eterno teria terminado. O mal é, ele quem cria, conforme várias passagens do Tanar, como uma em Isaías 45. Mas isso não faz dele mal, pois ele é santo, separado do pecado. Ele cria o mal para o livre-arbítrio das pessoas ser testado. Outra contradição. Primeiro diz que a Cabalá não pode ser praticada ou estudada por gentios, mas logo após se auto-refuta dizendo que este tipo de doutrina nunca foi propriedade de massas judias, ou seja, não judeus, gentios. E deixou claro aqui que o judaísmo se apropriou deste ensino anti-Torá. Onde diz na Torá que invocar um nome, que por sinal é secreto, cura pessoas. O Eterno disse a Moisés em Deuteronômio 29 verso 29, que as coisas reveladas pertencem a eles, os israelitas, e a seus filhos para cumprirem as palavras da Torá, mas que as ocultas só pertencem a ele. O santo bendito seja. Então Baal Shem Tov está fazendo algo oculto, ou melhor dizendo, praticando ocultismo, pois tudo o que foi revelado não contém um nome secreto de Deus, mas sim o nome revelado. E além disso Deus não diz hora nenhuma que seu nome, um mantra com seu nome pode curar alguém. As pessoas que curam, ou curavam pela presença de Deus que estava nela, não por fórmulas mecânicas ou cabalistas. Isto se denomina magia branca. E a seita citada no começo do texto se chama Hassidismo. Não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. Tito 1 verso 14. Confesso que não entendi essa passagem do NT, mas hoje, lendo todos esses absurdos consigo entender perfeitamente. Bater na madeira, eles assumem, resultado da assimilação.
contumassa, eles assumirem que assimilaram o helenismo, e por conseguinte, o neoplatonismo. E ainda assumiram que muitos conceitos da famigerada Kabbalah herdaram de outra religião, do islamismo, com os sufistas. Meu amigo, depois de ver este vídeo, quem continuar seguindo ou praticando Kabbalah é enganado porque quer. Caraca! Os cabalistas propagam a teoria da evolução de Charles Darwin, que na verdade sempre foi uma teoria esotérica, promulgada de início pelo seu avô, Erasmus Darwin. E Charles Darwin tentou colocar roupagem científica nessa abominação. Se você ler o texto com atenção, irá perceber que a Kabbalah, assim como a ciência moderna, que em muitos aspectos mente, tenta explicar o elo perdido na evolução entre o homem e o macaco. Além de promulgar nestes textos que lemos que Deus conversou com a terra, como se ela fosse um ser, não algo criado. Isto novamente retrata o paganismo que o panteísmo trouxe para o judaísmo, quando mergulharam de cabeça na Kabbalah. Este texto está sendo contraditório para variar. Ao mesmo tempo que diz que se deve tomar literalmente, também já fala
por outro lado, que tudo é simbólico, como se nada disso tivesse existido. Assim como a maçonaria e outras sociedades secretas usam, para fugir do literal, criam fábulas que satisfazem seus desejos. A Torre de Babel e o dilúvio têm comprovação o fato através da arqueologia e também de vários contos antigos de várias nações, cada um com poucas diferenças do que aconteceu, desde os sumérios até os chineses, na Grécia Antiga, na Índia. É inevitável desacreditar que aconteceu o dilúvio. Essas culturas e povos citados apenas são exemplos. Se quiser, pesquise e irá de fato achar mais culturas que relatam, de acordo com a sua visão, o dilúvio. Só dizem isto os cabalistas, porque a história da Torre de Babel explicita suas metas, as dos cabalistas, a meta de uma nova ordem mundial, sintetizada através de uma religião única e ecumênica. Você acha que poderia ficar de fora deste dossiê sobre Cabalá, o livro mais sagrado do judaísmo rabínico? Não, de maneira alguma. O Talmud Bavli, ou melhor, Talmud babilônico, tem algumas pérolas também que não podemos deixar passar batido. Sei que o vídeo já está enorme, mas fazemos questão de mostrar duas passagens do livro mais sagrado do judaísmo rabínico, aqui. Aquele que procura saber que os demônios existem, deve colocar cinzas em pó, espalhas ao redor da cama e, pela manhã, as pegadas dos demônios aparecem como pegadas de galinhas nas cinzas. E, quem o quiser ver, pegue uma placenta de uma gata preta, nascida de uma gata preta, primogênita, queime no fogo, tritura e coloque uma parte delas sobre os olhos, então verá. Ele deve então colocar as cinzas em um tubo de ferro selado, com um selo de ferro, guchipanca, para que os demônios não o roubem, e depois selar a abertura para que ele não seja prejudicado. Rav Beavai, o Barabaê, realizou esse procedimento, viu os demônios e foi prejudicado. Os sábios oraram pela misericórdia em seu favor, e ele foi curado. Este é o tratado Berahot 6a, no Talmud babilônico. Incrível a fórmula mágica que ensinaram nesta passagem, não? Rapura disse: cada um de nós tem 1000 demônios à sua esquerda e 10.000 à sua direita. Deus protege o homem desses demônios, como diz no versículo: 1000 podem cair ao seu lado e 10.000 à sua mão direita. Eles não se aproximarão de você. Salmos 91, 7. E Pomis de Kailep, o Rebabamimenika, Elika, Luigashi. Cairão 1000 ao teu lado, e 10.000 à sua mão, não se aproximarão de você. Tradução literal, de Salmos 91, verso 7. Não sei onde nas escrituras diz que temos 1000 demônios ao nosso lado esquerdo, e 10.000 ao nosso lado direito. Mas sim está escrito que o Criador é onipresente, e seus anjos acampam ao redor daqueles que o temem. Não há nesse versículo, sequer, alguma alusão, de que, esses 1000, do lado esquerdo, queriam cair, e, os 10.000 do lado direito que, também não prevaleceriam, sejam demônios, mas sim que estes, que, iriam cair, provavelmente seriam os ímpios que são citados logo no verso seguinte,
onde se diz: somente teus olhos perceberão e contemplarão a retribuição destinada aos ímpios. Mas uma invencionice rabínica. É uma pena que estamos com pouco tempo, pois existem muitas pérolas talmúdicas para serem expostas. Enfim, vamos agora ver um comentário de um sábio, entre aspas, na Torá da editora Sefer, onde o mesmo em seu comentário, dando a interpretação, faz uma alusão a nada mais nada menos que a maçonaria. O comentário que será lido agora faz parte do livro de Gênesis capítulo 37, verso 17. Ele foi feito por uma pessoa adepta da maçonaria no mínimo, e estão jogando este lixo maçônico na Torá do Eterno. Foi destacado do texto o trecho: vamos a Dotan. Segue a explicação. O homem que encontrou José perdido no campo, o qual lhe indicou o lugar onde podia encontrar seus irmãos, segundo o Midrashi, Tanhumá, não era outro senão o anjo Gabriel. O lugar indicado chamava-se Dotan. Esta palavra se escreve em hebraico com 3 letras, e cada uma delas se assemelha a um instrumento de trabalho, Dalet, a um esquadro, Tav, a um compasso, e num sulfite, a uma régua. 3 instrumentos essenciais que são empregados em quase todas as artes e ofícios. Também conforme certa doutrina, o primeiro instrumento simboliza a justiça, o segundo a equidade e o terceiro a retidão. O anjo Gabriel, que indicou o caminho de Dotan a José, quis dizer-lhe: sê trabalhador, equitativo e direito, e não te perderás jamais, pois encontrarás teus irmãos. Vocês que estão prestando atenção no vídeo já sabem que Midrash é pura falácia, pois os livros judaicos aqui neste vídeo mostrado nos contaram que Midrash são lendas judaicas e não devem ser levados a sério. Em segundo lugar, eles tentaram no Bromeition forjar letras do hebraico moderno em símbolos maçônicos. De certa forma, algumas dessas letras lembram o que foi citado, mas apenas forçando a barra. Mas para rechaçar de vez essa falácia maçônica, vamos ao hebraico da época da Torá mesmo, o paleo-hebraico, em que era-se escrito através de símbolos as letras, assim como todas as outras culturas da época. Vemos que nem Dalet, nem o Tav, muito menos o Nun, parecem com a descrição citada pelo comentarista maçom. E para finalizar, o que mesmo disse, conforme certa doutrina. Qual será essa doutrina? Que tem um compasso, um esquadro e seus conceitos se assemelham ao que comentarista associou no texto. Meus amigos, é a maçonaria, pois justiça, equidade e retidão são o mesmo que igualdade, liberdade e fraternidade. Máximas dessa sociedade não tão mais secreta, bizarra, que está em todos os segmentos do mundo, inclusive na religião, a contaminando em todos seus segmentos. Este símbolo na tela é um símbolo cabalístico, que é ligado à quiromancia, que é a prática de adivinhação através da leitura de mãos.